Você já parou para pensar como a Bíblia foi realmente escrita? Quem colocou aquelas palavras no papel? E como esses textos atravessaram milhares de anos até chegar às nossas mãos? Hoje, em poucos minutos, você vai conhecer essa jornada surpreendente. A Bíblia não nasceu pronta. Ela não caiu do céu como um livro acabado. Ela não se apresenta como produto da imaginação humana, mas como revelação divina. Pedro diz: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o processo é humano, mas a origem é divina. E tudo começou de forma simples, oralmente. Histórias eram contadas ao redor da fogueira, tradições eram repetidas de geração em geração. Lembranças do que Deus havia feito, guardadas na memória e no coração do povo. Com o passar do tempo, essas tradições começaram a ser escritas. Os primeiros registros bíblicos foram escritos em materiais muito simples: pedra, argila, couro e papiro. Entre 1400 e 1200 a.C. surgem os primeiros textos. A tradição atribui a Moisés a escrita dos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros formam a Torá, o fundamento da fé do povo judeu e o eixo inicial daquilo que mais tarde chamamos de Antigo Testamento. Cada detalhe, cada genealogia, cada lei, tudo era copiado cuidadosamente por escribas dedicados. Foram séculos de registros, revisões e preservação. A Bíblia foi escrita por homens reais, em situações reais, inspirados por Deus. Cada um escreveu com seu estilo, sua visão, sua história. Vieram os livros históricos, contando a jornada de Israel na Terra Prometida, seus reis, vitórias e quedas. Os livros poéticos, como Salmos, Provérbios e Eclesiastes, que expressam louvor, sabedoria e reflexões profundas sobre a vida. E então aparecem os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, trazendo mensagens de Deus para advertir, consolar e guiar o povo. E assim, ao longo de mais de 1000 anos, os livros do Antigo Testamento foram sendo escritos em diferentes épocas, sob diferentes circunstâncias, mas sempre unidos com a mesma mensagem de Deus para seu povo. Séculos depois, nasce Jesus. Seus ensinamentos, milagres, morte e ressurreição foram tão marcantes que rapidamente começaram a ser registrados. Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos começaram a escrever cartas, registros e testemunhos para orientar, corrigir e fortalecer os cristãos e as novas igrejas. Entre os anos 50 e 100 depois de Cristo, surgiram os evangelhos, Atos, as cartas e o Apocalipse. Todos esses textos formaram o Novo Testamento. Esses escritos circulavam entre as igrejas, eram copiados à mão e lidos em público. Muito antes da Bíblia existir como livro, a igreja reconhecia a inspiração desses textos pela sua origem apostólica e pela coerência com o ensino de Cristo. Mas havia um desafio. Muitos textos religiosos circulavam entre os cristãos. Como saber quais eram realmente inspirados? Com o passar dos séculos, era preciso definir oficialmente quais livros eram inspirados e deveriam fazer parte da Bíblia. O Antigo Testamento já era reconhecido pelos judeus muito antes de Cristo, mas o Novo Testamento foi sendo reunido pelas primeiras igrejas, que já citavam os evangelhos e as cartas apostólicas como escritura. No final do século IV, concílios como Hipona e Cartago confirmaram oficialmente os 27 livros do Novo Testamento, os mesmos que temos hoje. A Bíblia não foi criada, ela foi reconhecida. Assim surgiu o cânon bíblico, o conjunto fechado das escrituras inspiradas. E ao longo dos séculos, manuscritos foram copiados, preservados e distribuídos,
garantindo que o texto chegasse até nós com fidelidade. Por muitos séculos, antes de existirem máquinas, a preservação da Bíblia dependia inteiramente do trabalho minucioso dos escribas. Cada letra, cada palavra era copiada à mão, com profundo respeito e responsabilidade. Se um único erro fosse encontrado, aquele manuscrito era descartado e todo o trabalho precisava começar novamente. Era um processo lento, mas extremamente rigoroso. No século XX, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto revelou algo impressionante. Mesmo após milênios, os textos bíblicos permaneciam praticamente idênticos aos que conhecemos hoje. Uma prova fascinante da fidelidade com que foram preservados. No século XV, uma nova revolução mudou tudo: a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Com a invenção da imprensa, a Bíblia pôde ser reproduzida rapidamente e chegou às mãos de milhões de pessoas. O que antes levava meses para ser copiado, poderia ser reproduzido em poucas horas. A primeira grande obra impressa foi justamente a Bíblia de Gutenberg, por volta de 1455. Isso permitiu que as escrituras saíssem dos mosteiros e chegassem às mãos das pessoas comuns. Com a expansão do cristianismo, vieram as traduções. A Bíblia foi traduzida para o grego, depois para o latim e mais tarde para idiomas modernos. Hoje, a Bíblia está traduzida para mais de 3.000 idiomas e continua sendo o livro que mais influencia culturas, leis, artes e vidas ao redor do mundo. De tábuas antigas a aplicativos no celular, Deus preservou sua palavra para que ela alcançasse todas as gerações. A Bíblia é mais do que um livro. Ela é o registro da ação de Deus na história. Começou na memória de um povo, passou por pergaminhos, enfrentou guerras, exílios, impérios e perseguições, e ainda assim chegou até nós. Quando você abre a Bíblia, você toca um texto que atravessou milênios, preservado, estudado e amado. Um livro humano na escrita, mas divino na mensagem. E essa história continua toda vez que alguém lê e é transformado por ela. E você, já separou um momento hoje para ouvir a voz de Deus através da Bíblia? Se esta história falou ao seu coração, compartilhe este vídeo. Ajude outras pessoas a descobrirem a jornada extraordinária que transformou antigos escritos no livro que continua mudando vidas até hoje.